Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à evolução do modelo atômico, falando sobre Rutherford e Bohr, tá legal? Rutherford era aluno de Thomson e foi fazer uma tentativa de comprovação do modelo do seu professor. Na verdade, ele acabou propondo um novo modelo com o resultado dos experimentos que ele fez. O experimento de Rutherford levou ele a propor esse modelo, que muitas vezes é chamado de modelo do sistema solar. Mas cuidado, porque ele não falava nada das órbitas, como no sistema solar, por exemplo, tá? Esse era o átomo dele que a gente vai detalhar já já. Para propor este modelo, Rutherford fez aquele clássico experimento da lâmina de ouro, em que partículas alfa eram lançadas contra uma película muito fina de ouro, tá? A espessura era de aproximadamente 300 átomos de ouro. O que ele notou? A maior parte das partículas alfa atravessava sem desvio nenhum. Algumas delas, ao atravessar, sofriam um pequeno desvio e raríssimas partículas batiam e acabavam retornando, não conseguiam atravessar a película de ouro. Dessa forma, ele propôs esse modelo de átomo, em que eu tenho um grande espaço vazio por onde a maior parte das partículas alfa atravessa e uma região muito pequena que tem massa, onde algumas partículas acabavam batendo e retornando ou desviavam ao passar próximo dessa região, ok? Então, com as observações e conclusões, ele conseguiu chegar no modelo dele. Primeira observação, a maior parte das partículas passava direto. Conclusão, há um grande espaço vazio, tá? Nesse átomo que permite a passagem dessas partículas alfa que são matéria, sabidamente positivas. Segundo, raríssimas são aquelas que não conseguiam atravessar, que batiam na lâmina e voltavam. Isso indica que a região central, que tem massa, é muito, muito pequena, certo? Porque foram muito poucas as que colidiram com ela. Legal? Uma terceira observação, algumas desviavam ao atravessar. Isso indica que essa região central é muito densa, porque se não fosse densa, quando a partícula se aproximasse, ela conseguiria deslocar esse núcleo e atravessar direto. Mas não, quem desvia é a partícula, ou seja, esse núcleo é extremamente denso, ele fica no lugar e a partícula acabava desviando ao atravessar. Tá legal? Dessa forma ele propõe esse modelo, com uma região central chamada de núcleo, que é positiva, onde se encontram os prótons, e uma região externa de carga negativa, chamada de eletrosfera, onde se encontram ali os elétrons girando ao redor desse núcleo, mas sem uma região específica para estar. Na ideia de Rutherford, o elétron poderia estar em qualquer lugar, ok? Só que aí Rutherford não conseguia explicar algo. Se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, por que esse elétron não vai girando numa órbita cada vez menor até se chocar contra esse núcleo? E aí? Aí surge então em 1913 os trabalhos de Niels Bohr. Esse cara que futuramente iria trabalhar no projeto da bomba atômica também, tá joia? Bohr faz uma pequena modificação no modelo de Rutherford, dizendo que a eletrosfera seria dividida em certas órbitas, em certos níveis de energia, tá legal? Muito bem. Como que ele consegue, então, propor essa ideia? Ele propôs o seguinte, primeiro postulado, primeira ideia. Os elétrons estariam realmente girando ao redor do núcleo em níveis de energia específica, tá? Cada nível tem o seu valor característico de energia, aquilo que se chama de órbita quantizada, certo? Com energias quantizadas, tá legal? Cada órbita, cada nível tem o seu valor específico de energia. Um elétron jamais poderia estar no espaço entre um nível e outro. Por que essa ideia? Imagine o seguinte, você pega uma pedra, põe na sua mão e começa a girar. Essa pedra vai tender a sair, certo? Porque uma força vai jogá-la para fora. Mas, e se eu amarrar essa pedra num barbante e girar? Ela não sai. Apesar de uma força estar empurrando para fora, a tração do cordão puxando ela para dentro, então há um equilíbrio entre essas forças e ela permanece aqui, ok? É mais ou menos o que acontece segundo a proposição desse nosso amigo aqui do Bohr. Ele propõe que o elétron estaria numa posição definida em que a força que o empurra para fora seria igual àquela com que o núcleo o atrai para dentro. Então ele estaria girando naquela região onde há esse equilíbrio de energias, ok? Por isso que só alguns níveis seriam permitidos. Legal?
Então seria algo mais ou menos assim, com os elétrons girando ao redor do núcleo positivo, onde estão os prótons, e a região externa, a eletrosfera. Porém, essa eletrosfera dividida em níveis de energia quantizada. Tá legal? Algo interessante no modelo de Bohr fala sobre o salto eletrônico ou o salto quântico. Diz que quando um átomo receber energia externa, que pode ser na forma de calor, por exemplo, o elétron pode absorver essa energia e saltar para um nível superior. Mas ele não tem energia para ficar ali. Então ele vai ter que acabar retornando para o seu nível original e emitindo a energia que ele absorveu na forma de luz. Tá legal? Então toda energia absorvida inicialmente será liberada depois na forma de luz. Tá joia? Esse é o salto quântico, o salto eletrônico, que fala sobre isso aqui, que quando um elétron absorve energia, pode saltar para um nível superior que tem mais energia. Quanto mais distante do núcleo, mais energia aquele nível tem, certo? Mas não podendo estar lá, ele retorna ao seu nível original, emitindo a energia que ele absorveu na forma de luz. Como os elementos têm distâncias diferentes nos seus níveis, isso vai se refletir na cor da luz, porque a energia diferente vai mudar o comprimento de onda da luz, e aí cada elemento vai ter uma coloração característica para a sua emissão de luz. Tá legal? Por exemplo, você vê essas lâmpadas de iluminação na cidade são amarelas, é vapor de sódio. Essas lâmpadas comuns, tá? Por exemplo, as fluorescentes, apresentam mercúrio lá dentro. Então ela tem essa característica esbranquiçada e por aí vai, tá? Cada elemento tem a sua coloração característica. Uma aplicação disso aqui é nos fogos de artifício, por exemplo. Ao explodir a pólvora, a energia é liberada, os elétrons recebem essa energia, saltam e na volta emitem luz. Você coloca elementos diferentes, você tem cores diferentes ali naqueles fogos de artifício. Legal? Bohr propôs tudo isso com base no estudo dos espectros de emissão de luz. Tá? Ele estudou o hidrogênio, que tinha apenas um elétron, então facilitava bastante a análise dos espectros. Dependendo de onde o elétron está voltando, de qual nível ele está voltando, nós teríamos um comprimento de onda diferente, o que se reflete numa coloração diferente. Com base nesses espectros, foi possível propor então a composição da eletrosfera dividida em níveis, porque cada linha de cor que eu tinha se referia a uma transição de níveis diferentes. Tá legal? Então isso deu a ideia de que a eletrosfera seria dividida em níveis. E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx, dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta aqui contigo, nós vamos resolver o videocício em que ele coloca para nós algumas afirmações sobre o modelo de Bohr e quer que a gente diga o que é verdadeiro e o que é falso aí, ok? Primeira afirmaçãozinha que ele fala, que o elétron movimenta-se ao redor do núcleo em órbitas circulares. Isso é pertinente ao modelo de Bohr? Sim, isto é verdade. Muito bem. Segundo, somente um número limitado de órbitas com determinadas energias é permitido. Exatamente, o elétron pode estar onde ele quiser. Existem níveis de energia quantizada. Verdadeiro também. Legal? Ocorre necessariamente emissão de luz quando o elétron salta de uma órbita para outra. Verdade ou mentira? Mentira, isso é falso. Só quando ele volta de um nível mais energético para um menos energético haverá emissão de luz. Tranquilo? Na ida não. Na passagem de um nível menos para um mais energético absorve-se a energia. Ok? Próxima, a teoria de Bohr explica exclusivamente o espectro do átomo de hidrogênio. Não necessariamente. Se eu tiver elementos que sejam íons e que tenham apenas um elétron, como por exemplo o hélio, se eu retirar um elétron do hélio, ele fica com um elétron só. Se eu pegar o lítio, tirar dois, ele fica com um só. Então teria um espectro característico parecido com o do hidrogênio, seria possível estudá-lo também. Então é falso isso daqui. Na última, a teoria de Bohr pode ser aplicada com sucesso na interpretação do espectro de íons como o hélio+, e o lítio 2+, que contém um único elétron. Eu acabei de comentar com você sobre isso, certo? Se eu tiver um único elétron no íon, ele se comporta como o hidrogênio. Então nós teríamos espectros semelhantes
seria possível aplicar a teoria de Bohr também. Legal? Então isso aqui é verdadeiro também. Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então a gente se vê num próximo vídeo aí, não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá.